Região Nordeste do Brasil, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo, vamos fazer a conclusão do projeto História e Geografia das Grandes Regiões Brasileiras. E hoje vamos abordar a História e a Geografia da região Nordeste do Brasil. No nosso mapa, a macro-região nordestina é essa em azul, formada por 9 estados, é a terceira maior do Brasil em extensão, área, tamanho, atrás das regiões Norte e Centro-Oeste. A divisão política do Nordeste, 9 estados, 9 unidades federativas, os estados e suas respectivas capitais. Há no Nordeste 3 metrópoles, lembrando que metrópole é cidade com grande importância, grande influência no espaço geográfico. E as metrópoles nordestinas são Salvador, Recife e Fortaleza. Apenas a nível de curiosidade, os códigos de área do Brasil, os apelidos das capitais brasileiras. Agora vamos passar para os aspectos naturais da região Nordeste, começando com os climas. E há na região Nordeste uma grande variedade climática. Tem o clima tropical litorâneo, que é quente, com bastante pluviosidade, por estar próximo do Oceano Atlântico. O tropical semiárido, que é quente com pouca pluviosidade, ou seja, pouca chuva. O tropical típico, quente com uma estação chuvosa e outra seca. E aqui no oeste do Maranhão, o clima equatorial, muito quente e muito chuvoso. Na imagem, o climograma do clima tropical semiárido, mostrando a pouca quantidade de chuvas, a pouca pluviosidade. E por que chove pouco no sertão? São 2 os motivos. A dinâmica das massas de ar, ou seja, as massas de ar não têm uma grande abrangência, uma grande incidência no sertão, e também a questão do relevo. O Planalto da Borborema ele acaba funcionando como uma barreira à entrada de massa de ar úmida vinda do Oceano Atlântico. Então, se formos observar esse mapa das massas de ar, vamos ver que aqui a região do sertão nordestino não tem uma incidência grande de massas de ar, nem no verão e nem no inverno. Passando para as vegetações, há também no Nordeste uma grande variedade de vegetações. As 2 predominantes são a caatinga e a mata dos cocais. Imagem da caatinga e da mata dos cocais. A mata dos cocais é formada basicamente de 2 palmeiras, o babaçu e a carnaúba. Nós vamos falar da importância delas mais para frente. Podemos também dividir as paisagens naturais em biomas, levando em conta a vegetação, a fauna. E o bioma predominante no Nordeste é o bioma caatinga. E também podemos dividir as paisagens naturais nos chamados domínios morfoclimáticos, levando em conta a vegetação, clima, relevo, hidrografia. E o domínio morfoclimático predominante é o domínio das caatingas. Conhecida como Mata Branca, essa vegetação também apresenta a presença de xerófitas, cactos. O clima semiárido é característico da área. Agora vamos passar para a hidrografia da região Nordeste. E o principal conceito de hidrografia é o conceito de bacia hidrográfica, que é toda a área ou espaço entre um rio chamado principal e os seus afluentes. As 2 principais bacias hidrográficas da região Nordeste são a bacia do Rio São Francisco e a bacia do Rio Parnaíba. Rio São Francisco e Rio Parnaíba. Aqui vale a pena dar uma pausa no vídeo para poder fazer uma leitura com calma das características da bacia do São Francisco. Nesse mapa, um rio importante de cada estado do Brasil. O Rio São Francisco também é bastante utilizado para geração de energia elétrica através das hidrelétricas. Há também no Nordeste, principalmente por conta do clima tropical semiárido, os chamados rios intermitentes ou temporários, que são aqueles rios que secam no período de seca, no período de estiagem. Um ponto importante na hidrografia nordestina, sem sombra de dúvida, é a transposição do Rio São Francisco, levando a água, desviando o Rio São Francisco, levando águas para regiões áridas, secas. E há 2 desvios principais, o chamado eixo norte e o chamado eixo leste, de desvio do Rio São Francisco.
É um projeto que divide opiniões, há pontos positivos, pontos negativos da transposição do Rio São Francisco, os principais canais, levando água para as regiões mais áridas. E, diferentemente do que se pode imaginar, a ideia de transposição do Rio São Francisco ela é bastante antiga. Ela vem desde o século XIX, já com Dom João VI. E o mapa, para terminarmos essa parte de hidrografia da região Nordeste, da hidrografia nordestina, os principais polos de irrigação, açudes, hidrelétricas, rios temporários, rios perenes. O que são rios perenes? São aqueles que nunca secam, que correm o ano inteiro, como o Rio São Francisco. Em termos de relevo, o relevo nordestino há a depressão sertaneja do São Francisco cercada de planaltos. Os principais problemas ambientais da região Nordeste são a poluição do mar por petróleo, derramamento de petróleo, limpeza dos navios petroleiros, sempre poluindo o mar. O assoreamento do Rio São Francisco, que é o rio ficar com muito sedimento, com muita terra. Isso se dá pelo fato de haver o desmatamento da mata ciliar, que protege o rio. E também a questão da desertificação, que é um problema sério, principalmente no sertão nordestino. E o que é a desertificação? Desertificação é um fenômeno de empobrecimento dos solos em regiões de climas árido e semiárido. Isso se dá basicamente pelo desmatamento, que tira aquela vegetação que protege o solo, e aí a seca, a falta de chuva, acaba empobrecendo o solo, transformando esse solo em areia. Então a gente vê aí as fases da desertificação, começando com as atividades humanas do desmatamento. O polígono das secas, toda essa área onde há a seca, a aridez, a estiagem, toda essa área delimitada, envolvendo grande parte do Nordeste e também o Norte de Minas, é o que se chama de polígono das secas. A área de extrema aridez, estiagem, pobreza. E a delimitação do polígono das secas é importante para ver o papel do Estado no desenvolvimento e na ajuda a essa região. Uma atuação importante do governo federal na região do semiárido é através do DNOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, principalmente com a construção de poços artesianos, caminhão-pipa, fornecimento de cisternas, caminhão-pipa, poços artesianos e as cisternas, que são essas estruturas aí para captar a água e acumular a água, reservar água, principalmente para os períodos mais secos. A história do DNOX, criado em 1909, já com esse objetivo de atender a população que sofre com a falta de água. E um assunto, um conceito também muito importante quando se trata do Nordeste, do sertão nordestino, é a indústria da seca. O que é a indústria da seca? Nada mais é do que utilizar-se da seca, utilizar a seca para conseguir benefícios, para conseguir favores. É utilizar a seca como moeda de troca. É utilizada por políticos que utilizam essas populações em extrema pobreza como voto de cabresto, é o coronelismo. Esses políticos se aproveitam da situação da seca, de pobreza, de miséria, para oferecer pequenos favores para essa população em troca de votos. Os empresários vão usar a seca para conseguir benefícios fiscais, tributários, e os fazendeiros vão usar a seca para receber recursos, como obras de irrigação, projetos. E como que surgiu essa expressão indústria da seca? Ela foi utilizada pela primeira vez pelo jornalista e romancista Antônio Calado, para se referir ao uso da seca como desculpa à miséria. As pessoas vão dizer que a miséria no sertão é por causa da seca, o que não é uma verdade. A
A questão da miséria, da pobreza no semiárido se dá por questões políticas, questões sociais, a pouca instrução daquela população, a falta de incentivo técnico, financeiro aos pequenos produtores. Esses são os motivos da pobreza, da miséria. Tanto que no deserto de Negev, no sul de Israel, há o plantio nessas regiões. Então, o problema do sertão nordestino não é a seca. Até porque, com tecnologia, você pode transformar a área do sertão em área produtiva. O problema da questão da pobreza, da miséria no sertão nordestino, como eu disse, é toda a estrutura política e social das populações que ali vivem, submetidas ao coronelismo, à falta de políticas públicas sérias, tanto que nós vemos que é possível, através da irrigação de tecnologia, produzir em áreas áridas, semiáridas, como vemos aqui imagens do próprio sertão nordestino. Agora vamos passar para os aspectos históricos da região nordeste do Brasil. No início da colonização portuguesa, a atividade econômica principal no Nordeste vai ser a economia açucareira, o cultivo de cana-de-açúcar e o cultivo de cana-de-açúcar e a produção do açúcar. Tanto que a capital do Brasil era Salvador. Como que foi o início da colonização portuguesa no Brasil, que teve foco principal no Nordeste? O Nordeste ele foi ocupado inicialmente com o cultivo de cana-de-açúcar no litoral através do sistema de plantation, latifúndio, monocultura voltada para exportação e trabalho escravo. São esses 3 pontos principais. E quem deu ajuda financeira, técnica, ajudando a comercializar o açúcar produzido no Brasil, foi a Holanda. Então havia uma parceria entre Portugal e Holanda na economia açucareira. As áreas de origem e destino dos africanos que foram escravizados, o comércio triangular, do Nordeste ia para a Europa o açúcar, da Europa para a África produtos manufaturados e da África, principalmente para a região nordeste do Brasil, os escravos. Imagens desse período açucareiro. E uma atividade econômica importante também que vai ocupar o sertão nordestino vai ser a pecuária, que é a imagem mostrando a expansão da pecuária em direção ao sertão. Agora é importante nós falarmos da crise açucareira. Quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele faleceu, assumiu o cardeal Dom Henrique, que por ser religioso também não deixou descendentes. De tal forma que quem vai assumir o reino de Portugal vai ser Dom Filipe I de Portugal e chamado de Dom Filipe II da Espanha. E qual vai ser o problema disso? Dessa união ibérica, essa união entre Portugal e Espanha tendo o mesmo rei. O problema é que a Espanha era inimiga da Holanda. E a Holanda, então, que tinha uma boa amizade com Portugal, mas não tinha uma boa amizade com a Espanha, ela vai invadir uma parte da região nordestina e vamos ter o domínio holandês. Todo esse território ficou controlado pela Holanda. Um administrador importante desse Brasil holandês, Maurício de Nassau. E qual vai ser o motivo do fim da economia açucareira? Vai ser que vai chegar ao fim a União Ibérica, Portugal e Espanha não vão ter mais o mesmo rei, e o rei de Portugal, depois dessa união com o rei da Espanha, ele vai incentivar a expulsão dos holandeses. E os portugueses vão acabar conseguindo expulsar os holandeses do Brasil, os holandeses vão para as Antilhas, para a América Central, plantar e produzir açúcar e vão fazer concorrência ao açúcar brasileiro, de tal forma que vai haver uma decadência enorme da economia açucareira do Brasil por causa da concorrência holandesa. No século XVIII vamos ter o ciclo do algodão, lembrando que o século XVIII
é o século da Revolução Industrial, então as indústrias britânicas precisavam de bastante matéria-prima para a indústria têxtil. Porém, assim como o açúcar brasileiro sofreu a concorrência do açúcar holandês, o algodão nordestino também vai sofrer uma concorrência muito grande com o algodão dos Estados Unidos, de tal forma que vai haver a estagnação econômica do Nordeste, ao mesmo tempo em que o Centro-Sul ele vai ter uma importância maior por causa da mineração, e assim a região Nordeste ela vai deixar de ser o foco, o ponto principal da economia brasileira. Ainda nos séculos 19 e 20 vamos ter o ciclo do cacau, praticamente a única atividade que não vai ter uma decadência nos séculos 19 e 20. Essa atividade somente vai decair no final da década de 1980 por conta de um fungo chamado vassoura de bruxa. Então, se formos observar esse mapa, a economia nordestina no século XIX ela era baseada na economia açucareira, no algodão, na pecuária e no cacau. Porém, como eu disse, o algodão e a economia açucareira estavam em decadência por conta da concorrência. O algodão com os Estados Unidos e o açúcar com os holandeses. Agora vamos falar dos aspectos demográficos da região Nordeste. Conforme vemos no gráfico, há uma presença muito grande de pardos e pretos. A região Nordeste é que tem a maior porcentagem de população preta entre as regiões brasileiras. Ela é a segunda mais populosa do Brasil, a região Nordeste, com 57 milhões de habitantes, atrás apenas do Sudeste, e é a terceira mais povoada do Brasil, tendo aproximadamente 37 habitantes por quilômetro quadrado. Em termos de indicadores sociais, é uma região com baixo indicador social, ainda muita pobreza, analfabetismo, renda per capita baixa, expectativa de vida mais baixa. Então, em termos de IDH, a região Nordeste é que está em último no Brasil. Como eu sempre digo, as regiões Nordeste e Norte são as menos desenvolvidas, são as regiões com os piores indicadores sociais. IDH por unidade da federação, percentual da população com ensino superior completo, o Nordeste é a que tem menor percentual, é a que tem a maior taxa de analfabetos, uma taxa de mortalidade infantil alta, é a região em que o trabalhador recebe menos pelo seu trabalho, e outros indicadores vão mostrar a região Nordeste aquém das outras regiões do Brasil em termos de desenvolvimento social. População por sexo nas regiões. É a região que tem a maior parcela da população vivendo na zona rural. Aproximadamente 27% da população nordestina vive na zona rural. É, portanto, a região menos urbanizada do Brasil. Problemas sociais graves, miséria, os bolsões de pobreza do Brasil, falta de saneamento básico. Nessa tabela a gente vê que, apesar dos avanços obtidos nos últimos anos, a região Nordeste ainda está bem atrás das outras regiões do Brasil. É uma região de emigração, sempre foi uma região de emigração, ou seja, de saída de pessoas dessa região para outras regiões do Brasil, historicamente. Aqui a gente vê os principais fluxos de saída de nordestinos para outras regiões. Porém, a partir da década de 90, muitos migrantes nordestinos voltaram para a região. Atualmente, a região Nordeste, graças ao incentivo de agências de desenvolvimento regional, a região vem passando por um desenvolvimento econômico bastante acelerado e isso tem diminuído a saída de pessoas da região Nordeste e também muitos nordestinos que estavam em outras regiões do Brasil têm voltado para a região Nordeste. Há também os movimentos migratórios temporários. O principal é do sertanejo em direção à zona da mata,
no período da seca, voltando para o sertão no período da chuva. E quais são as razões dos baixos indicadores sociais no Nordeste? São questões sociais, históricas e políticas. O Nordeste teve uma estrutura muito forte do plantation. A escravidão vai gerar sequelas até hoje, o latifúndio vai gerar sequelas até hoje. A estagnação econômica, como a gente viu, o fracasso da economia açucareira, do algodão. E isso fez com que o Nordeste deixasse de ser o principal polo da economia brasileira, passando a ser o Centro-Sul. Então, havia, até o final do século XX, uma política desenvolvimentista concentradora no Centro-Sul, deixando o Nordeste à sua própria sorte. Então, toda essa estrutura social e política contribuiu para os baixos indicadores sociais no Nordeste, mas atualmente essa situação ela vem se modificando. Algumas imagens da rica cultura nordestina, as manifestações culturais, o São João nordestino, os mitos do Velho Chico, a literatura de cordel, as comidas típicas. Para terminarmos agora, vamos falar dos aspectos econômicos da região Nordeste. O Nordeste é a terceira região mais rica do Brasil, contribuindo com aproximadamente 14% do PIB brasileiro. Ou seja, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas, todos os bens e serviços. Então, de tudo que é produzido no Brasil em bens e serviços, 14% concentra-se na região Nordeste. E vemos que a região Nordeste, com o passar dos anos, ela vem aumentando o seu PIB. Hoje o PIB nordestino já é mais ou menos 14% de tudo que é produzido em bens e serviços dentro do Brasil. O PIB per capita, o Nordeste tem o pior PIB per capita do Brasil, que é dividir o PIB pela população. Destaques gerais da economia nordestina. No setor primário, a fruticultura e a soja. No setor secundário, o polo petroquímico de Camaçari e as indústrias têxteis no Agreste. E no setor terciário, sem sombra de dúvida, uma atividade de grande peso no Nordeste é o turismo. Apesar de ser a segunda do Brasil que mais fatura e que mais recebe turistas, o turismo no Nordeste ainda tem crescido bastante, graças às belas praias, o Carnaval de Olinda, Salvador, o Parque Nacional da Serra da Capivara, com grande importância arqueológica. Como eu disse, o desenvolvimento nordestino nos últimos anos foi bastante acelerado, graças às principais agências de desenvolvimento regional, a Sudan, atuando no Maranhão, a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a Sudene, o Dinox. Vamos falar um pouquinho da Sudene e da Codevasf. Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ela vai incentivar empresas a se instalarem no Nordeste, oferecendo isenção fiscal, oferecendo impostos mais baixos para atrair as empresas. E deu certo. Hoje há uma desconcentração industrial. As empresas estão saindo do Sudeste e estão indo para o Nordeste, graças a mão de obra barata e a esses incentivos da Sudene, incentivos fiscais. Então, o Nordeste hoje ele está passando por um processo de crescimento industrial muito grande. E quais são os principais motivos do crescimento industrial nordestino? Os benefícios fiscais, a proximidade com Europa e Estados Unidos, mão de obra barata, conforme a gente vê nesse texto aqui. Os motivos que fazem as indústrias do Sul e Sudeste irem para o Nordeste é o quê? É mão de obra mais barata. A concorrência, principalmente com os produtos da China, obriga as empresas a irem para o Nordeste em busca de mão de obra mais barata. Apesar do crescimento industrial, a região Nordeste ainda tem uma participação pequena na proporção de estabelecimentos, na proporção de pessoal empregado. Outra agência de desenvolvimento nordestino é a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Ela desenvolve projetos de irrigação para a fruticultura, o que fez aumentar bastante a produção de frutos
no Vale do Rio São Francisco. Inclusive, frutas de excelente qualidade voltadas para exportação. O Nordeste, em termos de pecuária, tem destaque na produção de caprinos e ovinos. Agora, para concluir, vamos falar das sub-regiões do Nordeste. É comum no estudo do Nordeste abordarmos as 4 sub-regiões em que o Nordeste se divide, levando em conta aspectos naturais e também socioeconômicos. As sub-regiões nordestinas são, em verde, a Zona da Mata, em roxo, o Agreste, em amarelo, o Sertão, e aqui em laranja, o Meio Norte, cada uma com suas características naturais e socioeconômicas. Então vamos falar da Zona da Mata, das características naturais da Zona da Mata. É uma região de grande quantidade de chuvas e mata atlântica. O Sertão é uma região de pouca chuva e de vegetação da caatinga. O Agreste é uma faixa de transição entre a Zona da Mata úmida e o Sertão seco. E o Meio Norte também é uma faixa de transição entre o Sertão seco e a Floresta Amazônica úmida. Agora vamos falar das principais características de cada uma das sub-regiões do Nordeste, começando pela Zona da Mata. O ponto principal, a característica principal da Zona da Mata é a Zona da Mata açucareira, com produção de etanol, e Zona da Mata cacaueira no sul da Bahia, principalmente em Ilhéus e Itabuna. Produção cacaueira na chamada Zona da Mata cacaueira. Um problema sério é um fungo chamado vassoura de bruxa. Ainda é um problema sério, e esse problema fez com que a Bahia perdesse o posto de maior produtor de cacau do Brasil, hoje é o Pará. E, além da Zona da Mata cacaueira, há também a Zona da Mata açucareira, com a produção de cana-de-açúcar e também a agroindústria do açúcar, produzindo etanol, álcool. Agora vamos falar do Agreste. O ponto principal do Agreste é a produção algodoeira e a indústria têxtil. O que é a indústria têxtil? Indústria que produz tecidos, material de cama, mesa e banho, barbante. E um problema sério do algodão do Agreste é o bicudo do algodoeiro, uma praga que afeta bastante a produção de algodão. Graças à Embrapa, há o cultivo do algodão colorido, principalmente na Paraíba, a indústria têxtil, e também no Agreste há uma grande produção de agave, planta da qual se extrai o sisal, matéria-prima de vários produtos. Agora vamos falar do sertão. E qual o principal ponto, característica econômica do sertão? É a agricultura comercial, a fruticultura irrigada e a cultura de soja no oeste da Bahia. E para terminarmos o nosso estudo da região Nordeste, vamos falar da última sub-região, que é o Meio Norte. As principais características do Meio Norte é a extração da cera da carnaúba, a extração do coco do babaçu e também a expansão da soja numa área conhecida como Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Do Meio Norte, nós temos o Maranhão e o Piauí. Aqui a utilidade do babaçu, a extração do coco do babaçu, a utilidade da carnaúba, a principal utilidade é a extração da cera da folha, matéria-prima para a produção de vários itens, produção de soja no Matopiba. Então, o Matopiba é a nova fronteira agrícola do Brasil, produtora de grãos. É formada de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Do Meio Norte, nós temos o Maranhão e o Piauí. Assim, pessoal, terminamos o nosso projeto de História e Geografia das Grandes Regiões Brasileiras falando do Nordeste. Se você gostou dessa aula, dá like no vídeo. Se você quiser esse material, mande um e-mail que eu vou deixar na descrição.